Hoje nós vamos começar o Evangelho, né, de uma vez, e Novo Testamento, né? E vou começar Mateus. E esse vídeo vai se tratar apenas da genealogia, porque quando eu descobri o que se tratava, todos aqueles nominhos lá, eu fiquei maravilhada, porque é muita coisa ali dentro, muito significado sobre Cristo, sobre os ensinamentos ali desde da genealogia. Então vamos lá. Eu vou ler como se fosse uma entradinha, o que eu escrevi no final, depois de tudo que eu aprendi, tá? Só para vocês terem uma ideia. Como saber, um leigo nas escrituras, que uma genealogia, nomes e mais nomes, pode ter tanto significado, que Jesus descende de pecadores e gentis, que sua humildade, amor e lealdade é para qualquer pessoa, inclusive pecadores, que as mulheres passaram a ter valor e que são amadas por Deus também. Deus é maravilhoso e Cristo é rei. Eu que escrevi isso, tá? Fui eu. Então vamos lá, ó. Aí tanta coisa, eu não falar nem um quarto do que eu escrevi, tá? Mas vamos lá. Primeiro, o que traz a genealogia? A identificação de Jesus como filho legítimo, sendo parte de Abraão, povo de Israel. Então, assim, na genealogia mostra desde o início que Jesus descende, sim, do povo de Israel, de Abraão, né? Então, é dito isso justamente para provar essa autenticidade de Cristo, tá? Da descendência dele. Outra, Deus cumpre a promessa que fez Davi, que disse, Deus prometeu a Davi que o reino dele seria eterno, não teria fim. E sim, Cristo, descendente de Davi, é eterno. Então, Deus cumpriu a sua promessa. E algo mais espetacular ainda é que ela se divide em 3 fases, tá? A gente quer ficar sem óculos, mas não. 3 fases, de 2 a 6, tá? A genealogia Abraão a Davi, fez a nação de Israel e converteu os judeus em potência mundial, né? Então, a primeira fase, que são 14 gerações cada fase, né? Então, são 3 gerações de 14 fases. 3 fases com 14 gerações cada uma, tá? E aí, a primeira é essa, de que Davi transformou, né? Fez a nação de Israel dos judeus em potência mundial. Aí, o homem nasce para a grandeza, nessa fase. Aí, do 7 ao 11, né, versículo. Aí, Davi ao exílio da Babilônia, vergonha, tragédia e desastre da nação hebreia. Então, o homem perde a sua grandeza nessa fase. Isso tudo na genealogia, tá? Essa é a segunda fase da genealogia. E a terceira, de 12 a 16, do exílio, terminando em Jesus, o qual libertou os homens de sua escravidão e se converteu em triunfo, né? Que é o homem recupera a sua grandeza através de Jesus, tá? Deus não permite que o homem seja destruído por sua loucura, né? Dando seu filho aí como salvador. Então, isso aí é uma das coisas que eu achei bem interessante. E, agregado a isso, que é muito mais interessante ainda, que eu falei que são 3 fases de 14 gerações cada, né? E, olha só, cada geração e cada fase contém exatamente 14 gerações. Nas 3 vão aparecer o número 14. O número 14 dentro da Bíblia simboliza, símbolo de uma pessoa que é Davi. Porque no hebraico, Deu é 4. São 4 letras. Vavá, 4. E Dalit também, 6. Que aí somando tudo dá 14. Olha que interessante. Então, o nome Davi em hebraico são 14 letras, tá? E Jesus tem origem de 3 fases, cada um com 14 gerações, e o número 3 é a plenitude de Jesus, que é 3 vezes filhos de Davi. Observação, o nome Davi em hebraico tem 3 consoantes, que é o V, o W, o D. O povo judeu era de suma importância, que se pudesse demonstrar a descendência, enfim, para eles era importante provar
Jesus era descendente, né, de Davi. Então, de Abraão. E é por isso que essas três, o número 3, que aparece, são 3 vezes o número 14, para afirmar que Jesus é filho de Abraão mesmo. Então, quer dizer, descendente de Davi, né? Muito bacana isso, eu achei o máximo quando eu aprendi sobre isso, tá? E aí Deus cumpre, né, a promessa e o trono não teria fim, né, para Davi. E aí isso se cumpre em Jesus, o Cristo, o Messias ungido como rei, tá? Aí, e assim, o que é mais bacana, ó, vamos lá, tem muita coisa, gente. Algo mais espetacular é a genealogia, né, que aí eu falei sobre isso com vocês, a genealogia de Abraão e Davi, que o homem nasce para a grandeza, o homem perde a sua grandeza e depois o homem recupera. Cada uma são 3 gerações. Aí, deixa eu ver aqui, tanta anotação. Aí é o que é mais interessante, ó. Não justos e sim pecadores. O mais extraordinário são 3 mulheres que aparecem. Na época, a mulher era um nada. Homens agradeciam por não nascer mulher. Então, mulher era, não sei o que era mulher naquela época, não era nada. Eles é como se fosse algo sujo, né? É como se fosse algo impuro, né? E o que acontece? Na genealogia de Jesus é a única que aparece mulher. E aparecem 3 mulheres. A Reabe, que era uma prostituta, e mulheres improváveis, mulheres pecadoras, né? Raabe, que era prostituta de Jericó, Raabe. Ruth era moabita, a lei proibia moabita na congregação do Senhor, era um povo estrangeiro e odiado. E Tamar seduziu seu sogro e cometeu adultério. Então, além de aparecer mulher, que era algo marginalizado na época, elas ainda não eram mulheres, eram mulheres pecadoras, né? Isso foi bem interessante. Então, assim, eles não imaginavam, mulher naquela época era totalmente abominada, né? Não podia ter personagens, não poderia ter personagens tão dignos de antepassados. Porém, há algo belo nas menções dessas mulheres. Mostra a essência do Evangelho e de como as barreiras foram quebradas. Então, através disso, dessa genealogia de Cristo, a mulher começou a ter valor, né? A ter algum significado, né? Então, vamos lá, o que traz isso pra gente, ó? Em Jesus, a barreira que separa o judeu do gentil é derrubada. Então, né? Jesus não é judeu nem grego. Aqui, desde o começo, afirma-se o universalismo do Evangelho e do amor de Deus. Então, Jesus tinha uma descendência de gentil também. Então, ele não era puro, judeu puro. Ele tinha também na sua descendência gentis. Então, o que demonstra o quê? Que no sangue dele ele tinha o sangue gentil, ele quebrou essa questão de ser judeu, de ter grandeza. Então, isso caiu por terra, né? Que Deus ama todos, independente da sua descendência. Aí vem, Jesus quebra a barreira também do homem e da mulher. Só na genealogia de Cristo aparece mulher. O homem e a mulher estão igualmente perto do amor de Deus e são igualmente importantes no seu plano. Maravilhoso isso, né, gente? Você vê, eu nunca imaginei na vida que a genealogia tinha todo esse significado. Aí, terceiro, em Jesus, a barreira que separa o santo do pecador é derrubada também, né? Que aí, com todos esses pecados, né, que diz aqui, ó, Jesus diz, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, né? Muito bonito. Então, ele não veio ele não veio para as pessoas ali que são do bem, né, são pessoas boas, não, ele veio principalmente pelos pecadores, porque Deus mandou Jesus justamente porque o mundo está perdido até hoje, né? Tem muito que ser resgatado ainda, mas quebrou essa barreira também do santo do pecado, do santo e do pecado, né? Então, eu acho que de início, de uma forma muito resumida,
É isso. Então, o que eu aprendi de muito, muito, muito importante aqui, essa questão da prova, né, de Jesus, da sua descendência, da promessa que Deus cumpriu a Davi, dessa questão do número 14, né, que é fenomenal em pensar isso, né, que como que provou que Jesus era descendente de Davi, né? Pelo número 14, 14 é o nome de Davi. Lindo, né? Como pensar isso, gente? E a questão das mulheres, do pecado. Então, assim, isso é só genealogia. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 páginas falando sobre tudo isso de uma forma muito mais ampla, né? Mas de uma forma reduzida, é isso. Então, aqui, ó, nós falamos só do versículo aqui, do capítulo 1, que é só genealogia, então, versículo 1 ao versículo até Maria, né? Que foi até o versículo 16, tá bom? Então é isso. Meia-noite e alguma coisa agora, né? Mas tá aqui, tá feito. Hoje o dia foi bem corrido, foi uma bênção. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã vai ter outro vídeo falando agora só da parte de Maria, tá bom? Deus abençoe. Até mais.